Tudo bom, meus lindos? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Ler e Escrever e aqui é Matheus Leal, o seu apresentador. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso livro, o livro de Daily. Galera, a gente está dando continuidade ao livro de Dylan Carlton. Acho que foi assim que me falaram. Se não for também, você anota aí na descrição do próximo vídeo e me fala. Nós estamos com esse livro incrível, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E hoje, depois de nós estarmos lendo sobre o prefácio, sobre a vida dele, nós vamos começar agora a ler sobre a biografia, sobre aquilo que ele escreveu, sobre as histórias que ele documentou. E uma das primeiras histórias que ele documentou, que é a história número 1, essa história, ela diz assim: viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. E eu acho muito interessante isso. Nós vamos ler um pouquinho, fazer um resumo e tirar umas conclusões. Sobre a pessoa que ele está escrevendo, é uma pessoa que nasceu em 1871, um jovem, tomou um livro e leu 24 palavras que tiveram efeitos profundos em seu futuro. Este jovem, ele leu 24 palavras que tiveram efeito, posso colocar como uma palavra devastadora, que mudou o percurso do futuro dele. E foram 24 palavras. Pode mudar o futuro de alguém? O que mais precisamos para mudar o nosso? Às vezes, para mudar o meu e o seu futuro, uma palavra basta. Então vamos ler um pouquinho dessa biografia, que interessante que ela é. Estudante de medicina do Hospital Geral de Montreal. Esteve ele preocupado em passar no exame final, preocupado quanto ao que deveria fazer, aonde ir, como exercer a sua profissão, como ganhar a vida. As 24 palavras lidas em 1871 por esse jovem estudante de medicina ajudaram-no ao que se tornasse um dos médicos mais famosos da sua geração. Olha que interessante. Ele organizou a escola de médicos mais famosa da sua geração, que é a Escola de Medicina Johns Hopkins, de reputação mundial. Tornou-se em Oxford a maior distinção que pode ser concedida a um médico no Império Britânico. Foi feito cavaleiro pelo rei da Inglaterra. Quando morreu, foram necessárias 2 imensos volumes, contendo 1466 páginas para contar a história de sua vida. E nós estamos falando de William Osler. Eis aqui as 24 palavras que ele leu na primavera de 1871. 24 palavras de Thomas Galilei, que o auxiliaram a levar uma vida livre de preocupações. E essas palavras são o seguinte, escute só com atenção: o nosso principal objetivo é não ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Essas foram as 24 palavras lidas por aquele jovem que mudou o percurso da vida dele. 42 anos depois, numa noite suave de primavera, em que tulipas se abriam no campo, esse homem, Sir William Osler, fez um discurso aos estudantes da Universidade de Yale. Disse a esses estudantes que um homem como ele, que fora professor em 4 universidades, escrevera um livro de grande popularidade, era tido como possuidor de um cérebro especial.
afirmou que aquilo era inverídico. Disse que os seus amigos íntimos sabiam que o seu cérebro era dos mais medíocres. Um dos caras mais inteligentes do mundo, uma das pessoas mais incríveis naquilo que fez e dedicou a ser feito, afirmou que o cérebro dele era medíocre. E com essa afirmação, o que eu entendo? Que com dedicação, força de vontade e disciplina, você consegue chegar em qualquer lugar. Qual então foi o segredo do seu sucesso? Declarou que era devido ao que ele chamava viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. O que ele queria dizer com isso? Assim, eu já quero colocar o meu ponto de vista sobre essa prática em que ele fazia em sua vida, e eu achei isso interessante. Na realidade, foi uma prática, e é uma prática usada também em lavagem cerebral, que quando você está num ambiente, você cria vários compartimentos na sua cabeça de como usá-los. Ele é ativado mediante o local que você está. E funciona muito bem. Isso é real. Então, quando você chega num ambiente, aquilo ativa. Não é que você vai viver fechado, mas automaticamente ativa. Então, por exemplo, se eu estou em família, vai ativar o amor, vai ativar a tranquilidade, vai ativar a paz. Cheguei em casa, eu vou ser simpático, vou ser amoroso, vou dar atenção à minha família. Cheguei no serviço, eu vou ter foco, vou ter atenção, vou me dedicar a fazer o meu trabalho. E mais, eu posso fazer mais do que aquilo que me pediram, porque se eu sou uma pessoa excepcional e dedicada naquilo, eu vou sempre fazer mais do que me pedem. Então, eu acho que viver em compartimentos hermeticamente fechados é um bom ponto de vista para ser visto e avaliado. E de se viver, não há nada errado mediante a isso. Se você for parar para analisar o transatlântico, ele é algo incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de ir em um. No futuro, sem dúvida, eu participarei de uma aventura dessa. Mas quando a gente para analisar, pesquisar, ver os comerciais que é passado sobre os transatlânticos, é uma coisa incrível, é uma coisa linda, bela, apetitosa de se olhar. Agora, para você mesmo, você é muito mais incrível do que um transatlântico. Você é muito mais formoso do que um transatlântico. E eu digo com convicção, você é único. Pode ter certeza que a sua beleza, ela é incomparável. Então, viver hermeticamente fechado foi uma insistência, foi o que deu certo para o William Moseley. Ele insiste nisso com os estudantes, ele insiste nisso. Conforme a gente for lendo esse livro, você vai ver que existem muitos métodos para a gente aprender, e você vai se encontrar em um deles. Ou em meio a esses métodos, você vai criar um só para você. Mas o que eu indico para você? Em meio a tudo isso, você vai se encontrar. É importante que você continue lendo o livro, é importante que você continue assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, para que você possa se encontrar nesse universo que você está vivendo, nesse mundo. Porque nós todos vivemos num universo, certo? Só que cada um tem o seu próprio universo, sendo vivenciado dia após dia. Se você está aí precisando se livrar das preocupações, eu tenho certeza que em meio a tantas indicações, em meio a tantas histórias que vamos ler aqui, você vai conseguir se encontrar em uma delas. Olha só que lindo essa parte do texto. Apertai um botão para ouvir, em todos os níveis da vossa vida, as portas de ferro, isolando o passado, os dias mortos de ontem. Tocai noutro botão e separai com uma cortina de aço o futuro, os amanhãs que ainda não nasceram. Então
estáis salvos, salvos por um dia. Olha que interessante isso, separai, isso é muito importante, porque existem coisas que nós carregamos até hoje, seres humanos, raiva, rancor, ódio e enfim, tantas coisas que são ruins para a nossa vida, que são ruins para o nosso dia de amanhã. Então você está sofrendo com algo, muitas vezes de um passado, sendo que o seu futuro é brilhante. Coloca uma porta, isola isso, joga isso para trás, comece um dia novo, um processo novo. Vejam quão incrível é. Às vezes nós não paramos para pensar, mas ser grato por respirar, pelo dia. Puxa, não está como eu quero, não é o emprego que eu quero, não estou com o dinheiro que eu quero, estou devendo rios, mas poxa, atrair, fechai bem, pois as grandes anteparas da proa e da popa, preparando-vos para cultivar o hábito de viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. E eu acho isso muito interessante, porque eu dei exemplos no decorrer dessa leitura que nós tivemos de família e trabalho. E particularmente, você pode utilizar isso para um todo, principalmente para, poxa, deixar o passado no passado, viver um futuro incrível, sabe? Se é alguma coisa que nós temos que pensar é sobre o incrível que será o seu futuro, porque o seu futuro vai ser incrível. Não pense na jornada, não pense no processo, não pense na dificuldade de agora, mas imagine aquilo que está preparado para você no amanhã. E aquilo que está preparado para você no amanhã é incrível. Então, viva hoje. Não fique sofrendo pelo amanhã. O amanhã, ele chega. Mas viva hoje o mais intensamente possível. O melhor possível. O mais incrível possível. Porque o melhor está preparado para você amanhã. Então, o que eu deixo para você, finalizando o capítulo 4 deste livro, é: mantenha o bom raciocínio. Mantenha pensamentos bons, por mais que a situação ao seu redor não esteja, porque os pensamentos bons traz bons raciocínios para você conseguir seguir ou traçar uma meta ou fazer algo em si. Mas os maus pensamentos travam os raciocínios. E aí vem as decisões erradas, as decisões precipitadas e tudo que é ruim ao redor, que precisa de algo imediato. Então, o que eu deixo no final desse capítulo é: mantenha o foco em pensamentos bons. E esse foi mais um Ler e Escrever com Matheus Leal, o seu âncora alegre, feliz e maluco de sempre. Muito obrigado e acompanhe os próximos episódios.